A paz do Senhor, todos os que estão aqui agora nesse telefone, neste horário, neste momento, nessa tarde abençoada. Eu quero ler apenas o capítulo 9 de João, versículo 3, do versículo 3, 17, até o versículo 19. Amém, irmãos? Vou ler aqui. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestassem nele as obras de Deus. Versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 18 e 19. Os judeus, porém, não creram que nele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viam. E perguntaram-lhe, dizendo: este o vosso filho, que vos diz ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. A palavra que está claramente nos dizendo é que Jesus, ele começa a chegar perto de um homem indefeso, de um homem que não tem habilidade de ver, não tem uma história fixa de estar certo na sua vida. Mas Jesus chegou lá para acabar com a enfermidade daquele homem. Jesus chegou lá e falou para aquele homem: por acaso você quer uma cura? Só que o discípulo de Jesus falou para ele: mestre, por acaso esse homem pecou ou é seus pais para que não seja cego? Só que a palavra que eu li aqui agora não foi Jesus que era cego, mas foi o cego que Jesus foi lá curar ele, porque Jesus nasceu do Espírito Santo. Mas para falar aqui, esse homem cego era o homem que era físico, mas Deus, ele é espiritual. Por que, pregador? Porque no capítulo 2 de Mateus, fala que Jesus, ele começa a nascer no ventre de Maria, por causa que os pastores começam, porque naquele dia era, vamos supor que era Natal, e é para falar que a estrela que vivia no céu do ano passado, simbolizava Jesus, que ia chegar como se diz lá, os pastores, para entregar os presentes para a família de Jesus. Porque na árvore de Natal tem lá umas bolinhas, tem um símbolo de estrela, que simbolizava os pastores vinha para entregar presentes para Jesus. As bolas do Natal simbolizavam as coisas de Jesus. É por isso, assim, voltando aqui a Bíblia. O que quer dizer para vocês? Quer dizer que Jesus, ele começa a chegar naquele homem indefeso e fala para ele: por acaso o Senhor quer ser curado? E ele fala: eu nunca fui curado. Mas Jesus chegou lá para curar aquele homem. Jesus chegou lá para poder dar uma alegria para aquele homem, de ele poder enxergar as coisas que ele deveria ver. Então Jesus, ele começa a falar para aquele homem assim: eis que eu cheguei aqui agora. Só que um detalhe: os fariseus começam a falar assim: esse homem curou o homem cego.
e desse tal de Jesus aí, diz que ele é profeta, que profeta é nada. Só que fala que os fariseus, ele começa a estar com uma perspectiva errada perante o Messias. Porque Jesus, ele ou seja, ele não é para poder estar numa vida errada. Porque Jesus, ele nasceu do ventre de Maria, do Espírito Santo. Jesus nasceu que nem falei agora do ventre de Maria. Só que a palavra que eu quero de verdade passar para vocês é essa aqui, ó. Quantas vezes é que vocês viam uma coisa perigosa, via a luta na tua vida, via prova, via tentações, via fracasso, via erro, mas você nunca desistiu de Deus e da prova. Sabe por quê? Por causa que Filipenses capítulo 2, verso em diante, vai dizer assim, lá pro finalzinho do verso fala assim, e Jesus foi tão matadouro, e ele morreu, e ele foi cravado na cruz. Só que a palavra cravado na cruz significa, em Colossenses capítulo 2, verso 14, fala assim, vai dizer assim, lá em Colossenses 2 fala assim, não se meta naquilo que não viu, e nem naquilo que você ouviu. Mas Jesus, ele foi cravado na cruz para pagar nossos pecados, que foi cravado na cruz. Só que lá, se você ler Provérbios, capítulo 17, versículo 27, vai dizer assim, e o ferro que afia o seu irmão. Quer dizer o quê? Quer dizer que quanto mais a pessoa pode batalhar contra a tua vida, você não pode dar o lado para esse homem ou pessoas que querem te pegar. Porque imagine, Atos capítulo 2, quando vamos pegar pelo capítulo 3 de Atos, quando João Batista estava pregando a palavra sobre o arrependimento, no capítulo 3, João estava preparando o caminho para Jesus, ele poderia passar para ser batizado. Já no capítulo 4, Jesus ele batiza e vai direto para o deserto. Só que para falar que o diabo, ele tenta Jesus e fala para Jesus dizer assim, por acaso não fará a palavra em pão? Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Só que a palavra que significa não fará a palavra em pão, quer dizer o quê? Quer dizer que o diabo queria fazer que a paz de Deus ela pagasse do povo pega isso, para que se a palavra está escrita por Deus, isso o diabo queria para ela, olha isso, e é por falar que o diabo queria excluir a palavra, só que Jesus disse assim, nem só de pão, que é para o pecador? O pão é assim, eu vivo de pecado, eu vivo de mentira, eu vivo de fazer fofoca, de fazer fracasso, eu vivo de fazer coisa errada, eu vivo de praticar pecado, iniquidade, fracasso, coisas erradas. Só que olha pra mim aqui agora, no capítulo 9 que eu tô aqui agora, no versículo 5, e o versículo, aliás, no versículo 4, versículo 5 fala que, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia e noite. Vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha para cá pra você ver. A palavra fala que lá em João 8, versículo 12, fala a mesma história desse pequeno versículo. Que fala que estou no mundo, sou a luz do mundo. Por quê? É porque lá em João capítulo 8, versículo 12, fala que Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele é a obra-prima da luz. Jesus, ele é a semana de milagres. Jesus,
A palavra fala que Jesus, ele dá dois recados nesse texto, que fala que, ó, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Porque lá em João 8:12, ele fala que Deus, ele fala assim, ó, eu sou a luz do mundo. Aí outros falavam desse, ó, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim, ainda que está na luz, ainda viverá. Só que lá no Salmo 119, verso 105, ele falou assim, lâmpada para meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Só que olha para cá para ver se você conecta isso. Lá no capítulo 1 de João, versículo 1, em seguida, vai dizer que Jesus ele é o verbo, e o verbo é Deus, e o verbo habitou na face da terra. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, fala que Deus, ele era o ano passado, Jesus, ele é hoje e será eternamente para todos sempre. E também lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, fala assim, e o verbo era Deus, no capítulo de João. Só que lá em Gênesis fala assim, ele criou Deus do céu e da terra, e tudo que foi feito para ele, tudo se fez. Por quê? É por causa que Jesus não era para... Jesus, ele nunca tipo assim, ele nunca foi existido. Ele sempre existiu na face do mundo e do planeta Terra. Por causa que Deus, ele formou a palavra para um dom. Jesus foi uma palavra por inteligência. Jesus foi uma palavra por palavra tão gloriosa, tão majestosa, tão magnificante, glorificada, para que a palavra seja cumprida na terra, para que se cumprisse o Apocalipse. Porque lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, ele falou assim, bem-aventurado aquele que lava suas vestes e entra na cidade pelas portas. Ou seja, a sua veste está suja, está curta, está comprida ou está limpa. Porque não adianta a pessoa querer chegar na palavra, não adianta querer ter uma boa fama, não adianta querer dono da palavra, não adianta ter três coisas, vida de oração, santificação e também renovação da graça, sem estar tipo, se eu tô na vida de oração, se eu tô na vida de pregação, se eu tô na vida de obediência, então eu não faço as coisas. Então, a pregação, o louvor e a oração, essas coisas, não ficará no pecado. Aí tem pessoas hoje que falam assim, não quero palavra, não quero louvor, não quero pregação, não quero ir pra igreja, porque é por causa que já consumou, o que é? Já acostumou com o pecado do mundo, com a inimizade. No capítulo 1, aqui, no capítulo 1 de Neemias, fala que Neemias ora para a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque a cidade, ela vai começar a ser acabada e vai ser destruída pelos povos que eram mal perante Neemias e perante os povos que eram de lá. Que povo é esse pecador? Neemias e também os judeus, por aí assim. Só que por falar que lá, aí pra cá, só que lá no capítulo 1 de Neemias, e lá no capítulo de Jó, que fala, acho que no capítulo 2 de Jó, que fala o arrependimento de Jó. Vou começar pelo Neemias. Neemias, quando começa a orar para o tempo da cidade, Neemias começa a orar e fala assim, Deus, a cidade vai ser acabada, a cidade vai ser destruída, a cidade vai ser tomada à força pelos homens maus. E Neemias ora, Neemias clama, e Neemias começa a chorar e lamentar. Só que no capítulo 2 de Jó, fala que Jó, ele vai ser tentado pelo diabo. Jó tá falando, Jó vai ser tentado pelo diabo, e o diabo vai ferir Jó com chagas, com ferida. Aí Jó, ele não desiste de Deus,
Só que a mulher de Jó, ele falou assim, Jó, por que você não agradeceu Deus e morre? E Jó, ele é homem reto, fiel, sincero, obediente e honesto. Só que o seu vai notar é que Jó, ele vai falar assim, meu Deus, ele é tudo pra mim e minha vida. Só que fala que Jó, ele é a pessoa, Jó, tô falando, Jó, ele é a pessoa que é humilde, ele é a pessoa santificada na obra. Porque, olha pra você ver, no capítulo da Bíblia, lá em 1 Timóteo capítulo 4, ele fala que Timóteo, porque não é Timóteo, na verdade, Paulo fala para Timóteo, ele começar a exortar o povo, a longanimidade, depois a exortar a santidade e também longanimidade. O que é isso? É para exortar o povo, é para santificar o povo, é para obedecer o povo, é para orientar o povo, é para purificar o povo, é para andar o povo em obediência e a santificação da obra. Agora pega isso daqui. Já ele não começou a estar na prova de começar a largar de Deus. Já passou pela prova para ser feito pro diabo, sabe por quê? Para passar para a prova difícil que ele queria passar. Mas só que não era ele, é para que a prova passasse para Já, para que ele começasse a estar na prova vivificado por Deus. Só que no capítulo 4 de João, vai dizer que Jesus, ele vai estar sentado à beira do poço e vai falar para aquela mulher samaritana, por acaso você não vai me dar um pouco dessa água? E aquela mulher começa a dar água para aquela mulher começa a pegar uma concha e colocar debaixo do poço lá com água e dar para Jesus beber aquela água. E a fala que Jesus, ele fala na verdade, dois segredos para aquela mulher e fala assim, mulher, por acaso você que é samaritana, por acaso você tá com 2 baldes, por acaso você vai tirar essa água do poço, e por acaso você tem marido? E ela fala assim, não tem marido. Aí Jesus disse, então me dá essa água. E que nem eu falei agora, aquela mulher dá água pra ela. E ela fala que Jesus ele fala assim, já que a água está com aquela mulher, então eu vou dar minha água pra ela, se ela falar a verdade. Mas aquela mulher não começa a falar a verdade pra aquela mulher, porque parece que aquela mulher, ela quer mentir para Deus e fala assim, eu tenho um marido, mas só que não vai saber. Eu tenho um marido, só que não sabe. Eu tenho um marido, só que ele não sabe da minha história, da minha vida. Só que fala aqui no capítulo 4 em seguida, vai dizer que Jesus, ele vai aprofundando a conversa daquela mulher com Jesus. Ele fala assim, para casa, você tem marido, né? Aí descobre, se ela falar assim, eu tenho marido. Só que fala que Jesus, ele olha bem no interior dela e fala assim, você tem marido. Aí ela fala, como é que você sabe? Aí ele disse, é por causa que você tiver 5 maridos e que tem agora é seu. E ele fala assim, por acaso o que é o Senhor? Aí fala comigo. Aí fala comigo assim, sabe por quê? É por causa que, olha pra cá, é por causa que Jesus, ele fala pra aquela mulher assim, já que você tem 5 maridos e você não quis falar, então eu gosto de dar minha água pra você, ou seja, a melhor água que Deus pode dar pra você, a melhor água que Deus pode é te renovar, é te encher, é te fortalecer, é te crescer na sabedoria, não é buscando a palavra errada, ou seja, pregador, pregando Paulo, eu preguei errado, mas não sei falar direito. Deixa eu falar, mesmo você pregando errado, querendo acertar para falar o certo, você é bem sucedido na fé, porque quem fala a verdade, quem fala com doutrina e obediência, santidade e a santificação é honrado por Deus. Mas basta não errar, basta não falhar,
basta não fracassar e basta não parar. Vou te mostrar, vou chutar aqui pela memória. Lá no capítulo 15 de Mateus, por aí, falou da dracma perdida. Lembra da dracma? A dracma de Jesus, ele fala assim, ó, por acaso, se alguma pessoa começar a cair no buraco, ou se por acaso a pessoa começar a ir pro mundo, por acaso não vai lá e dar uma mão pra ela levantá-la, ou por acaso não vai, ela no mundo fala pra ela voltar para ser salva. Aí Jesus, um dia, Jesus, tá aqui na Bíblia, Jesus, ele falou assim, ó, a minha casa não será feita de pombos, nem de covil, e nem de ladrões. A minha casa será chamada casa de oração. Aí tem pessoas que falam assim, aí eu vou na casa pra ver o pregador, aí eu vou na igreja pra ver o cantor, aí eu vou na igreja pra poder prestar um culto, é o pastor que eu mais gosto, é o pregador que eu mais gosto, é um culto assim da oportunidade, beleza, eu vou gostar, mas só que se eu não pregar, se eu não cantar, se eu não conseguir orar, vou largar da obra, vou largar de Deus, vou largar da igreja. Deixa eu falar, a igreja não é lugar de ficar vendo pessoas tipo, enriquecida, não é para ser dada a homens, não é para ser chamar atenção, aleluia. A igreja não é para poder começar a falar assim, mas eu gosto daquele pregador, eu gosto daquele altar, eu queria estar lá em cima, eu queria pagar para pregar lá em cima. Deixa eu falar, a igreja não é tua, a igreja não é o teu salário, a igreja é o quê? A igreja é só para começar a adorar Jesus, orar a Deus, pregar Jesus, tipo, ou seja, dar uma palavrinha, posso pregar lá, e igreja é só para prestar, a igreja é só para prestar um culto a Deus e adorar somente a um Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Que essa palavra pode ficar na tua vida como uma reflexão para a tua vida. E eu vou falar um tema aqui. Não desiste, não. Porque se desistir é pior. E se ganhar é fácil, amém? Porque assim, se ganhar é fácil é a obra. Mas se perder a obra, é difícil.